Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar um pouco sobre produção textual. Eu coloquei abaixo 3 colunas para poder facilitar, para vocês entenderem como que se inicia um parágrafo. Lembrando que, primeiramente, escreve o título, iniciando com letra maiúscula, título centralizado. Depois se inicia o primeiro parágrafo. Lembrando que tem que deixar um pequeno espaço, que a gente chama assim de recuo, para iniciar a primeira linha da sua história. No caso, o primeiro parágrafo. Você não escreve no cantinho da linha, você dá um pequeno espaço. Começa com letra maiúscula. Aí eu tenho essa coluna início. Vamos ler comigo? Esse início são ideias de como você deve iniciar o primeiro parágrafo. Não necessariamente é preciso você escolher uma dessas frases aí, mas se você quiser, fica à vontade, aí são sugestões. Você pode iniciar a sua história como: era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia e numa festa, ou de outra forma que você preferir, certo? No primeiro parágrafo, você vai contar o início da história. O que é início? Onde a história aconteceu, no caso, onde ela acontece, né? Os personagens, tá certo? Já no segundo parágrafo, nós falamos meio da história. No meio da história, você pode iniciar o segundo parágrafo, aí são sugestões, tá, meus amores? Nessa coluna do meio aí, ó. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí. Nesse segundo parágrafo, você vai contar o meio da história. O que é o meio da história? É como se fosse a metade da sua história. Você vai contar o problema. O que foi que aconteceu nessa história? Porque geralmente as histórias sempre tem algum problema, alguma situação, certo? E no terceiro e último parágrafo, você vai contar o fim da história, como que foi resolvido esse problema, qual foi a conclusão da sua história, como foi que terminou, o que aconteceu com os personagens, tá bom, meus amores? E aí são sugestões também de como você deve iniciar o último e terceiro parágrafo. Vamos ler comigo? Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso. São sugestões de como você pode iniciar o seu terceiro parágrafo. Lembre-se, seu texto deve ter início, meio e fim. Aí você fala assim: professora, 3 parágrafos, vai ficar um texto muito grande. Não, meus amores, você pode escrever parágrafo curto. Por exemplo, no primeiro parágrafo, você pode escrever só 2 frases no primeiro parágrafo, ou 3, tá bom? No segundo parágrafo, a mesma forma. Cada parágrafo você pode você pode produzir umas 2 ou 3 frases para cada parágrafo. Faz o título centralizado, dá o recuo para iniciar o primeiro parágrafo, forma uma frase, ponto final. Forma outra frase na frente da primeira frase, iniciando com letra maiúscula, né? Segunda frase, ponto final. Terminou, aí você já pode ir para a outra linha, iniciar o segundo parágrafo, no caso, contar o meio da sua história. Aí fica a seu critério. Produzir um parágrafo com uma frase, com 2 frases, com uma ou com 3, tá bom, meus amores? E um cheiro e até a próxima aula, se Deus quiser.